Boa tarde. Estamos dando início a mais uma atividade doutrinária da Casa da Fraternidade. Quando teremos aqui mais uma live. Estamos agora recebendo o nosso irmão Carlos Dória. Seja bem-vindo, Carlos. Boa tarde. Já estamos com algumas pessoas aí entrando, dar as boas-vindas a todos e todas. Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou começar aqui a ler uma mensagem. Vou fazer aqui a leitura de uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, né? Para que nós possamos dar início. Desperte para a vida, medite em suas responsabilidades perante a humanidade e perante Deus. De você dependem criaturas que o cercam na família, no trabalho e na sociedade. Não fuja a responsabilidade que você assumiu. Realize seu trabalho com amor, produzindo o melhor que puder e o máximo que suas forças permitirem. Em suas mãos está uma parte do futuro da humanidade. Todos nós somos muito responsáveis por essa humanidade que vivemos, não é isso? Ok, meu irmão, vamos fazer a nossa prece para dar início. Já estamos com várias pessoas online. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que possamos então dar início ao nosso trabalho de hoje. Nosso companheiro Carlos Dória, ele é médico, espírita, trabalhador do movimento espírita, palestrante, e atualmente ele é do Centro Espírita Harmonia. Hoje ele vai nos falar sobre o tema a ingratidão dos filhos e os laços de família. Que possamos todos nós, que estamos online no momento tem 21 pessoas, mesmo cada um na sua casa, nós formamos uma rede de paz, uma rede de harmonia, e nesse momento nós vamos direcionar para você, Carlos, nossas melhores energias. O espaço é seu, eu devo me retirar daqui da frente da câmera e volto daqui a uns 40 minutos. Fique à vontade. Muito obrigado. Agradecer primeiro esse convite. Convite, na verdade, que já tinha sido feito anteriormente. Eu ia dar uma palestra presencial e, infelizmente, o distanciamento social do coronavírus me impediu, né, de estrear lá na Casa da Fraternidade, mas o momento chegou, antes tarde do que nunca. Aliás, nunca é tarde, sempre é tempo propício, né? Há uma frase que diz que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, hoje o tema, nós vamos conversar sobre família. Quando o Luiz conversou comigo, me propôs que conversasse sobre família, até por estarmos no mês de maio, um mês naturalmente consagrado à família, consagrado às mães, e também por causa desse momento que estamos passando da Covid-19, que a família humana, a família terrestre, está tão, assim, digamos, atingida, abalada. Quando o Luiz me falou, imediatamente, a espiritualidade, que sempre nos acompanha, que trabalha conosco, nos sugeriu buscar o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo intitulado Ama vosso pai e vossa mãe, frase extraída do Antigo Testamento, do livro do Êxodo, capítulo 20, mais especificamente, que é aquele momento em que Moisés desce do monte com as tábuas da lei, com os 10 mandamentos, e o 5º mandamento é exatamente este, honra teu pai e tua mãe, para que prolongues os teus dias sobre a terra que o Senhor Deus te dá. Aqui vale uma ressalva, que essa frase vai ser dita novamente por Jesus, numa passagem bastante conhecida, em que um jovem o encontra e diz: bom mestre, o que é preciso para ganhar a vida eterna, para alcançar a vida eterna? E Jesus lhe diz: por que me chama de bom? Bom é Deus que está no céu. E aí
diz a ele alguns dos mandamentos, né? Amar a Deus, não matar, não roubar, honra teu pai e tua mãe. E o rapaz disse a ele, mas isso eu já faço há muito tempo. E Jesus disse a ele, então vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, volte e siga-me. Ou seja, ali naquele momento, Jesus está, de certa forma, fazendo uma referência a essa mesma terra a qual prolongaremos nossa existência, que é a terra que Deus nos dá. Que terra é essa que Deus nos dá? É solo? É areia? É terreno? Não, essa terra é a proposta da existência do espírito imortal. E o voltar e vender tudo que tem, Jesus sabia, né? Jesus, com sua intuição, com sua capacidade psíquica avançada, sabia que para aquele rapaz o grande entrave seria o apego aos bens terrenos. Mas talvez para outra pessoa fosse um vício, um comportamento, uma atitude, uma relação, o que quer que seja. Mas a proposta, essa terra que Deus, né, nos dá, que é o espírito imortal, há necessidade de desapegar-se do personagem, do ego e viver a vida do espírito. Por que digo essas palavras? Porque quando vamos falar de família, esse é um capítulo voltado para a família, nós não podemos esquecer que a família, ela é o núcleo da nossa sociedade. A família é a instituição mais antiga da história da humanidade. A família está presente desde o homem das cavernas, e se formos olhar de forma mais abrangente, a instituição familiar, ela está presente inclusive no reino animal, especialmente nos animais superiores. Nós vamos ver que o leão, que o elefante, né, que a girafa, eles formam que os macacos, os gorilas, os orangotangos, os chimpanzés, eles formam núcleos familiares, onde há papéis específicos e desempenhados por cada um dos seus membros. Ou seja, a família é uma estrutura também biológica, da qual o espírito se serve para quê? Para o exercício das suas experiências de aprendizado. Dentro desse capítulo 14, e a sugestão que a espiritualidade nos deu, e por isso o título dessa fala de hoje, é o item 9, que tem o subtítulo de Filhos Ingratos e os Laços de Família. Ou seja, nessa família, instituição humana, mas também instituição presente nos animais evoluídos, nós temos o entrechoque, nós temos o contato, nós temos a interferência mútua de espíritos encarnados com determinadas finalidades. Ou seja, para uns adiantamento e para outros são provas. Aqueles espíritos que agora estagiam na função de pai, de mãe, de filho, de tio, de avô, do ponto de vista espiritual, esses indivíduos são irmãos. Nós somos todos irmãos. E naquele momento estamos estagiando essas várias facetas de existência e de relacionamento afetivo, são estratégias de que a divindade se usa para que nós possamos experimentar a diversidade dos afetos, a diversidade dos amores humanos, e assim possamos ir evoluindo e crescendo. Porém, uma necessidade que todos nós temos é o de aparar arestas. Nós estamos aqui para vencer as nossas tendências, as nossas predisposições e as nossas dificuldades. Para usar uma expressão muito comum na literatura espírita mais clássica, principalmente nos livros, por exemplo, de André Luiz ou de Emmanuel, as psicografias de Chico Xavier, é aquela coisa de exercitar no laço da carne, né, no laço consanguíneo, aquelas muitas vezes desavenças pretéritas que precisam ser reorganizadas. Um exemplo interessante nós encontramos no livro Os Missionários da Luz, quando está sendo preparada a reencarnação de um dos companheiros chamado Segismundo. E Segismundo vai ter como pais um casal com quem houve
uma dificuldade prévia. Ambos, ele e o futuro pai, disputavam o amor da mãe, e nessa disputa Segismundo matou esse pai, que agora seria seu pai, e na época era simplesmente um companheiro na romagem terrestre. Então, através desse processo reencarnatório, espera-se que esses indivíduos venham desfazer essas desavenças, desfazer essas dificuldades. Ora são pais e filhos se reencontrando, ora são irmãos, amigos, sócios, muitas vezes desafetos. Existem famílias, e todos nós conhecemos essas histórias, onde vemos todo mundo mais ou menos assim parecido, em índole, eventualmente até em aparência física, mas aonde surge aquele irmão um pouco mais diferente, com um comportamento às vezes mais conflituoso, mais difícil, e que nós chamamos o quê? De ovelha negra da família. Ou seja, muitas vezes aquele indivíduo está sendo recebido no nosso núcleo familiar, para que possamos ajudá-lo, mas que ao mesmo tempo, e que isso é que é bonito nos processos reencarnatórios e de reajustamento, o tanto que ganhamos também e aprendemos com esse irmão conflituoso, equivocado que vem. O problema é que ao ingressar na carne, todos nós sofremos um esquecimento da nossa vida pretérita. Isso tem uma razão de ser física, biológica, afinal estamos recebendo um corpo 0 quilômetro, um córtex cerebral completamente limpo, né, que não tem ainda nenhum tipo de impressão, nenhum tipo de memória, ao mesmo tempo que a memória que nós temos no mundo espiritual, a memória perispirítica, poderíamos dizer que é quase uma memória holográfica, onde ela se organiza por núcleos de conteúdo, núcleos de afetividade, como uma biblioteca que é dividida por assuntos, enquanto a memória biológica, a memória cerebral, ela é uma memória linear, é uma memória onde ela sempre registra por tempo, por hora, por lugar, por momento. Então, é difícil você organizar toda uma memória perispirítica, temática, na sua memória cerebral, biológica, temporal e linear, e muito ligada aos fenômenos da causalidade. É quase como se você tentasse pôr na prateleira da sua casa todos os livros existentes numa biblioteca enorme, numa biblioteca famosa, e ainda tentar dividi-los por tema naquela pequena prancha de madeira. Então, a partir disso, ocorrem os conflitos, muitas vezes aquelas antipatias que não compreendemos, aquelas dificuldades que temos de conversar com nosso pai, com nossa mãe, que muitas vezes dizem assim, fulano tem um ranço, parece que a gente tem um ranço com aquela pessoa. É porque nesse momento, nesse ponto, o que é que está acontecendo? Aquela dívida pretérita, aquele desconforto anterior, ele inconscientemente, lá no nosso refolho mais íntimo, ele se manifesta. Muitas vezes ele vai tocar pequenas estruturas chamadas complexos, e a partir desses complexos nós vamos externar sentimentos confusos, desorganizados em relação ao outro. Acontece o mesmo também na forma positiva, onde nós, ao conhecermos uma pessoa, temos uma simpatia instantânea e que com poucos minutos de conversa parece que já conhecemos essa pessoa de há muito tempo. Certamente acontece. Nós que trabalhamos em casas espíritas, e que trabalhamos muitas vezes nas atividades de esclarecimento de espíritos que estão em momentos de sofrimento, espíritos equivocados, que se chama muitas vezes o trabalho de desobsessão. Vemos como é frequente o comparecimento de irmãos em sofrimento, irmãos desencarnados, aonde o seu processo, a sua desídia, repousa exatamente nas relações familiares. São maridos, esposas, filhos, cunhados, primos, que estão ali nas diversas esferas, muitas vezes a esfera do ciúme, do rancor, muitas vezes aquilo misturado com processos de posse, de partilha de bens, ou de uma traição com um melhor amigo ou um sócio, ou seja,
uma grande parcela de espíritos em conflito estão experimentando esse conflito de acordo com questões familiares mal resolvidas. E é isso que muitas vezes, ao nos prepararmos para retornar ao plano terrestre, reorganizamos, com auxílio, lógico, de companheiros espirituais mais adiantados, né, que nos orientam, que nos ajudam, o processo de reencontro, para que nesse vínculo carnal, nesse laço consanguíneo, possamos reparar algumas das nossas dificuldades prévias e, como um todo, porque o crescimento todo é da família, o crescimento é familiar, todos podermos crescer em conjunto. Eu acho interessante que em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, isso é a questão, se não me engano, 775, ele pergunta aos espíritos o que aconteceria se os laços de família fossem relaxados, se houvesse um relaxamento dos laços de família. E os espíritos respondem de forma muito simples, com uma única frase, mas que diz muito. Haveria o recrudescimento, ou seja, o crescimento do egoísmo. Egoísmo é uma palavra cuja origem é ego, ou seja, o eu. É o eu, só eu, tudo eu, só meu. Então, em família, uma das coisas que temos que aprender sempre é o dividir, é o partilhar, mas também o ceder ao outro. Muitas vezes os pais que abrem mão, né, de coisas pessoais, muitas vezes de fazer aquisições de algo que lhes seria um prazer e direcionam aquilo para a alimentação dos filhos, para o estudo dos filhos, para o vestir dos filhos. Então, dentro do processo de família, dentro do processo de reencarnação, estamos exatamente nesse estágio de nos relacionarmos uns com os outros para podermos desfazer as desavenças, as dificuldades ou amplificarmos os laços de amor que nós temos. Tanto é que no Evangelho, segundo o Espiritismo, o capítulo 4 diz exatamente isso. É um capítulo intitulado Ninguém pode ver a Deus se não nascer de novo. No seu item 18, ele vai falar exatamente desses laços de família que são fortalecidos pela reencarnação. Ou seja, aquelas afinidades espirituais, muitas vezes nós vemos em literatura falar-se de famílias espirituais, de grupamentos espirituais de afinidade, e muitas vezes esses espíritos se propõem a reencarnar em conjunto, e aí vemos aquelas famílias extremamente amorosas que externam uma expressão que inclusive os espíritos nos dizem, que é uma afeição real, é uma afeição de alma a alma, uma afeição do espírito. Quando nós falamos acerca das dificuldades que enfrentamos em família, vamos repetir, né? Aquele processo é prova para uns e adiantamento para outros. Beneficia quem acolhe, mas beneficia também quem é acolhido. E temos que entender que o processo de solidariedade humana, a partir da proposta de espírito imortal, ele passa pela continuidade das relações. Ou seja, nós encerramos processos aqui, mas recomeçamos adiante. Aliás, um fato muito interessante e que também está no capítulo 14 e que muitas vezes vemos algumas pessoas usarem isso para tentar denegrir algumas falas do Mestre Jesus, algumas coisas ligadas às percepções religiosas, é o famoso fato quando Jesus está numa casa conversando e Maria e seus irmãos vão buscá-lo. E pedem para que o avisem que eles estão lá fora esperando, que é para ele ir encontrá-los. Então, o mestre palestrava dentro da casa e um companheiro se aproxima e diz a ele: mestre, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e estão chamando-o. Notem que Maria e os irmãos não estavam dentro da sala, estavam lá fora e o estavam chamando. Ou seja, a fala que Jesus vai dizer em seguida, ele não está dizendo de forma nenhuma direcionado especificamente à mãe e aos irmãos. Ele aproveita o momento
como todo bom mestre, como todo bom professor, para daquele momento exarar mais uma lição, dar mais um aprendizado àqueles que os acompanham, que o acompanham. Então ele diz, ele faz uma pergunta, como a gente chama muitas vezes, pergunta retórica. Ou seja, é aquela pergunta que eu estou lhe fazendo, não para que você responda, mas em primeiro lugar para que você pense, e em segundo lugar, para dar uma introdução a algo que eu vou concluir em seguida. Então Jesus pergunta, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí ele aponta para a assembleia, aponta para os discípulos que estão presentes e diz, eis minha mãe e eis meus irmãos. Minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Alguns dizem que nessa fala, Jesus estava menosprezando Maria e estaria entrando em conflito com a sua fala anterior, quando lembrou ao jovem que queria saber como alcançar a vida eterna, e ele diz ao jovem que uma das necessidades era honrar pai e mãe. Em momento nenhum percebe-se desonra pelos genitores e pelos familiares na fala de Jesus. O que ele está aproveitando o ensejo é para fazer exatamente essa pergunta retórica. Quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Somos todos nós. Lembrem que o mestre nos ensinou a chamar Deus de Pai e dizer Pai Nosso. Ou seja, naquele momento em que ele externa essa opinião e dizer quem é minha mãe, quem é meu irmão, quem é meu pai, é todo aquele que faz a vontade de Deus, ele está ali, confirmando mais uma vez a fala dele repetida de que existe uma família espiritual. Nós precisamos lembrar, meus amigos, minhas amigas, que aquele que agora é seu pai, aquela que agora é sua mãe, na verdade é seu irmão e sua irmã. Eles estão seus pais. Os seus irmãos aqui na carne, em verdade, são irmãos espirituais. Eles estão irmãos carnais nesse momento. O mesmo vale para nossos filhos, nossas filhas, primos, amigos. Essas posições que ocupam nesse momento são posições transitórias, ferramentas de aprendizado, de afetividade, de exercício da afetividade na construção de um afeto maior, que é de nos entendermos família espiritual. E então, algumas coisas são necessárias nesse momento. Ao entender que o outro é um espírito, entender que ele tem todas as dificuldades que eu tenho, ou até mais. Nenhum espírito está no mesmo processo evolutivo. Cada um vive o seu momento. Cada um segue o seu caminho. Se a família é uma instituição que já existe desde os grupamentos animais e do homem primitivo, existe algo que diferencia o ser humano de todo o resto da criação. O que é que diferencia-nos dos animais, do resto da natureza? Alguns dirão, a inteligência não é. Quando você percebe a teia de uma aranha, a colmeia de uma abelha, quando você percebe muitas vezes um passarinho pegar um graveto para fazer uma ferramenta, quando a gente sabe, através das publicações científicas, que chimpanzés, que gorilas estão aprendendo a linguagem dos sinais e se comunicando com os seus adestradores, a gente percebe que o que nos diferencia deles, dos animais, não é a inteligência. Aliás, algumas pessoas que conhecemos muitas vezes demandam, existem animais certamente mais inteligentes do que eles, perdão por essa colocação. Outros dirão, não, o que nos diferencia do resto da criação é a consciência. Também não é. Já há estudos que mostram que alguns animais têm consciência de si. Por exemplo, são capazes de reconhecer a si mesmo ao verem sua imagem refletida. Golfinhos, algumas espécies de cães, chimpanzés. Ou seja, também não é a consciência de ser um indivíduo que nos diferencia do resto da criação. O que nos diferencia do resto da criação? Quando aquele princípio espiritual que estagiou nas várias esferas, desde o mineral, vegetal, animal, quando aquele princípio espiritual foi individualizado num espírito,
a partir daquele momento criado simples e ignorante por Deus, aquele espírito, ele tem algo que o diferencia de todo o resto da criação. Ele tem um propósito. O que diferencia o espírito humano do resto da criação é ter um propósito. E o propósito do espírito é evoluir. O propósito do espírito é caminhar rumo a patamares cada vez mais elevados. Isso se dá a partir da aquisição de sabedoria. Não é simplesmente aprendizado, não é simplesmente inteligência. É a combinação da inteligência com a virtude, com o lado moral. Isso é a sabedoria. E são esses valores das experiências que temos, dentre eles as experiências dentro da família, que vão enriquecendo o nosso espírito de conhecimentos, ampliando a nossa concepção do que seria a lei de Deus, a lei da criação dos mundos, do universo, a lei do amor, a lei da afetividade, a energia que condensa, que segura o universo, a energia que move o universo, a energia do amor. E o ponto principal onde exercitamos, onde aprendemos a exercitar essa energia, é a família. Não à toa, escritores clássicos chamam a família de a célula máter da sociedade. Vemos, por exemplo, Bezerra de Menezes, em algumas dos seus escritos, dizer que a família é o simulacro da sociedade. Ali, naquele grupamento familiar, nas relações estreitadas, vamos estreitando também as noções de respeito, de compreensão, de hierarquias, né? De lei, de o que é obrigação de cada um, o que é obrigação do outro, aonde acaba o meu direito, onde começa o direito do outro. Esse é o processo dentro do lar. Esse é o processo da família. Filhos ingratos. Então, o que seriam esses filhos ingratos? E eu me permito ampliar esse título proposto por Allan Kardec, a espiritualidade, familiares ingratos. Pais também ingratos. Conhecemos pais também que parecem ter uma grande ingratidão pelos seus filhos. Ou seja, essa expressão, né, dos filhos ingratos, ela repousa exatamente na dificuldade que todos nós temos de passar por cima dos nossos processos egóicos. É o rapaz a quem Jesus diz: vá, venda tudo e volte. Ou seja, aquele rapaz havia acabado de receber uma herança. A ideia dele de o que fazer para atingir a vida eterna era exatamente para usufruir, aproveitar tudo ali que ele alcançou naquele momento encarnatório dele. E isso vale para todas as nossas percepções do ego. Tudo aquilo que fala ao nosso ego é o nosso personagem. Para uns é uma riqueza, para outros é um mau comportamento, é uma determinada tendência, é uma determinada predisposição a algo. Muitos de nós não querem abrir mãos de seus nomes, de seus cargos, de suas posições. Ouvimos alguns até dizerem de forma muito soberba: não, tudo bem, mas ele lá e eu cá. Estamos no século XXI. Um século já de mudanças. Estamos, nesse momento, passando por uma grande transição em todas as relações. Se, por um lado, tiramos coisas extremamente positivas, como essa tecnologia, agora estamos conversando pela tecnologia. Talvez há 3 meses atrás, nós estivéssemos criticando as coisas que são feitas pela internet, brigando com nossos filhos, brigando com nossos netos. Menino, larga esse telefone. E agora a gente vive por essa rede. A gente trabalha por essa rede. A gente tem aula por essa rede. A gente assiste palestra espírita por essa rede. Ou seja, não é a tecnologia que é ruim. É como nós a usamos. É a maneira como a enxergamos. Em alguns momentos, antes dessa pandemia, essa tecnologia nos colocava junto da pessoa que está lá do outro lado do planeta, mas nos afastava daquele que agora está aqui ao nosso lado. Mas isso a humanidade vai levar, quando esse momento passar, e certamente vai passar, o reaprendizado, né? A utilização
dessas novas tecnologias. Isso veio para ficar. Certamente, esse momento é um momento de aprendizado para isso. Então, os aprendizados dentro da família, nesse momento, estão sendo importantíssimos. Existem pessoas, isso parece até engraçado, que viviam dizendo: não tenho tempo para a minha família, não tenho tempo para a minha família, gostaria de ter mais tempo para a minha família. E agora, que talvez esteja 24 horas por dia trancado, pai, mãe, filho, gato, cachorro, passarinho, o indivíduo não aguenta mais, né? E aí eu não consigo deixar de pensar naquela expressão que diz: pedido e será dado, que o Mestre Jesus nos disse. Por outro lado, aqueles indivíduos extremamente apegados às suas famílias, talvez estejam tendo que experimentar um distanciamento obrigatório, seja por uma condição de saúde, seja por uma condição geográfica, e aquele indivíduo que está sempre em contato, sempre próximo dos seus familiares, nesse momento está tendo que experimentar um momento de afastamento. Esse é um momento de convite, especialmente às famílias. Mas não podemos esquecer também da família universal, da família espiritual. Somos todos irmãos. Então, nesse momento, o seu vizinho, eu acho tão interessante aquelas crianças colocando papel no elevador, tio, tia. Se você tem dificuldade por algum motivo de sair de casa para ir ao mercado, à farmácia, eu moro no apartamento tal, manda uma mensagem que eu posso lhe ajudar. Isso é família espiritual. Isso é um valor e certamente é uma família que cultiva esse tipo de valor. Porém, nós não podemos esquecer nunca, jamais, que os nossos pais, por mais difícil que seja a relação com eles nos deram porta de entrada aqui nesse plano. Ou seja, lembrem que Jesus disse, isso é João, salvo engano, no capítulo 3, ele disse que o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Então, esse corpo que vestimos, né, é um design divino, lógico, a criação do universo toda a parte de Deus. Mas quem fez esse corpo aqui? Os gametas de seu pai e de sua mãe, e a mãe de todos nós nos segurou em seu ventre por um período, 7 meses, 8 meses, 9 meses, depende de cada um. Mas o espírito não. O espírito, ele é imortal, o espírito provém de Deus. Mas é nesse processo de entrada nesse plano e que é necessário. É outra coisa que nós temos que esquecer, é achar que por esse ser um mundo de expiações e provas, que são as nossas propostas de aprendizado, de educação, de trabalho, que isso aqui é um castigo, que isso aqui é um degredo. Achar que estarmos encarnados é uma punição. Não é. Isso é uma oportunidade. Aqui é uma escola. Lembrem das escolas. Todos nós passamos pela escola. Muitos alcançaram graduações elevadas. Alguns pararam no primário ou no ginásio. Mas todos nós passamos pela escola. Era chato? Era. Era cansativo em alguns momentos? Era. A gente às vezes ficava esperando o fim de semana, esperando as férias. Compare isso a uma encarnação e as suas dificuldades. E, eventualmente, você tem que repetir alguns assuntos. E nós estamos aqui repetindo aprendizados. Mas, quando desencarnamos, é semelhante ao término de um ano letivo e que nós entramos em férias. E quem de nós, quando estava chegando o finzinho das férias, já não estava morrendo de saudade da escola? Eu morria de saudade da escola. Por quê? Porque aquela escola, e nesse caso, a escola é esse processo encarnatório, permite ao espírito exercitar certas situações que apenas como espírito não seriam possíveis para ele. O espírito está aqui aprendendo, por exemplo, a lidar com a matéria, a ser co-criador do universo, a lidar com as dimensões mais densas. Esse é um dos processos que o espírito experimenta aqui quando encarnado. E aonde encarnamos? Numa família. E para encarnar precisamos de quê? De pai e mãe. A ciência ainda não inventou um nascimento sem pai e mãe. Existem mecanismos de fertilização in vitro, o chamado bebê de proveta, aquilo faculta o encontro de um espermatozoide com um óvulo, que talvez por outros motivos, em outras situações biológicas não seria possível, mas o processo de nascer ainda é um processo que envolve um pai,
uma mãe e um ventre e um parto, né? Uma gravidez, um parto. Ou seja, nossos pais são a porta de entrada para esse plano. Por outro lado, pais, vossos filhos são um tesouro que vos foi emprestado, vos foi entregue, semelhante à parábola dos talentos. É um talento que lhe foi entregue para que você o faça frutificar, o faça crescer, mas também o eduque, o ensine no seu lar a ser respeitoso, a ser cidadão, a compreender, a dar e receber e saber qual é o seu papel dentro da família e, assim, o seu papel dentro da sociedade. Nós, pais, nós somos os exemplos dos nossos filhos. Tem uma frase muito perfeita que diz que os defeitos dos filhos são filhos dos defeitos dos pais. Ou seja, todos nós somos o exemplo de nossos filhos. Então, muitas vezes, há ingratidão por parte dos filhos, há filhos que dizem ao pai, eu não pedi para nascer. Em termos espirituais, é uma das frases mais vazias de significado, porque todos nós pedimos para nascer. Em algum momento, quando estamos na erraticidade, desencarnados, nós nos programamos para retornar, como o fim das férias e o retorno a mais um ano letivo. Lidar com a ingratidão dos filhos muitas vezes é doloroso. Existe aquela fase da primeira infância, criança amorosa, você bota debaixo do braço, leva para onde quer. Vem uma segunda infância, das primeiras descobertas, primeiras falas, mas vem aquele momento, né, de conflito, vem a pré-adolescência, vem a adolescência, quando aquele espírito começa a aflorar as suas tendências e as predisposições. Vamos lembrar que nós também não somos perfeitos. Lidar com esses filhos ingratos é lidar com amorosidade, é lidar também com respeito, com confiança, é tentar enxergar que aquele outro também é um espírito e que a vinda dele para esse processo também faz parte de mim. Eu sempre costumo usar uma expressão, minha mãe dizia muito isso, quando um não quer, dois não brigam. Se há algum tipo de atrito entre duas pessoas, eles são sócios nesse processo. Isso é um consórcio. É lógico que, como muitas sociedades, um dos sócios tem 90% da sociedade, o outro só tem 10%. Mas é uma sociedade. Existe ali algum ponto de atrito. Então, é preciso respirar fundo e tentar entender e se perguntar, não por que seu filho está tendo essa atitude com você, mas perguntar para quê. Ou seja, o que é que essa circunstância me propõe em termos de aprendizado, de crescimento, de evolução para mim e para ele. Né? Como bem diz Divaldo Franco, o que eu dou, eu tenho. O que eu retenho, eu devo. Ou seja, estamos aqui para partilhar as nossas experiências, as nossas vidas. E por isso, muito, muito inteligentemente, a espiritualidade respondeu que se os laços familiares se afrouxassem, haveria o recrudescimento do egoísmo, porque seria cada um por si, cada um cuidando de si, do seu nariz e sem querer saber do outro. Aliás, como é peculiar a existência da família, que quando uma empresa quer valorizar os seus funcionários, ela diz família tal. Né? Aqui nós somos uma família, vou fazer merchandising não, mas sei lá, a família Banco do Brasil, né? A família Sadia, a família Perdigão, eles se colocam como exemplo de família, ou então venha fazer parte dessa família. Então, a família é a estrutura principal, é a célula máter da nossa sociedade. Portanto, lidar com esses processos dentro da ingratidão, é lidar com a própria razão de ser do humano, que é o conflito do ego, conflito de egos de uns com os outros. E aí nós temos que extrapolar, e essa é uma proposta minha, e não olhar somente o laço consanguíneo e o laço físico dessa encarnação, mas olhemos a família espiritual. Olhemos a família humana nesse momento, aonde tão dividida, aonde deveria unir-se, se divide. Que é cuidarmos um do outro.
né? Esse é o momento de cuidar. Esse é um aprendizado que a humanidade está precisando ter. De cuidar um do outro, olhar para o outro com olhar de espírito, olhar para o outro com olhar de espírito imortal. Nós nos apegamos muito a essa existência, achando que, por exemplo, eu achar que Carlos Doria sou eu estou Carlos Doria. Esse é um processo, e já passei por outras vidas e passarei por muitas mais. Inclusive, quando encerrar a jornada desse personagem aqui, Carlos Doria acabou. É outro equívoco que nós temos. Eu vou reencarnar. Carlos Doria não vai reencarnar. O espírito que eu sou verdadeiramente vai conformar uma nova encarnação. Mas Carlos Doria vai morrer. O que vai ficar de Carlos Doria para o espírito são exatamente as experiências, os aprendizados e também os espaços vazios que vão necessitar ser ocupados. E aí virão as programações. E dentre elas, a maior de todas, a principal, a família. Sem família, nós não temos sociedade. Sem família, nós não temos crescimento, aprendizado, porque é o atrito que apara as arestas. E aparar as arestas faz com que tudo se encaixe melhor. Ou seja, essa família que começou lá atrás, a família humana, ainda no tempo das cavernas, que ainda não era chamada de família. O nome família vem de um tipo de serviçal doméstico chamado fâmulo. Fâmulo era um serviçal doméstico. Ou seja, você tinha a sua casa, como nós temos as nossas casas, e muitas vezes temos lá o nosso serviçal que trabalha conosco. Esse serviçal é o fâmulo. Ou seja, na própria raiz da palavra família, já mostra que não é somente ali papai, mamãe, filhinho e filhinha, envolve todos aqueles que estão no ambiente doméstico, todos que estão naquele ambiente chamado lar. Então, para encerrar essa fala minha, vejo que Luiz já voltou ali, espero que tenha sido proveitosa, eu gostaria de usar uma frase de Emmanuel, que Emmanuel nos traz no livro Calma. Olha que nome bacana para esse momento, né? Emmanuel diz que a união da sociedade, a união das pessoas, começa na família. Mas a calma e a paz começa dentro de cada um. Então eu gostaria de deixar essa mensagem final, que a calma e a paz da sociedade começa dentro de cada um de nós. Obrigado. Com certeza, Carlos. Olha, tem alguns comentários, tem uma pergunta aqui. Na verdade, Marilene diz, já ouvi filhos dizerem que não pediu para vir nessa família para justificar a sua rebeldia. Eu acho até que eu já falei disso num determinado momento, e muitas vezes, e talvez até alguns de nós já tenhamos dito isso aos nossos pais, eu não pedi para nascer. Isso é uma grande bobagem, isso é um grande equívoco, isso é uma bravata, né? Isso é um galinho de pescoço, botando pena no pescoço, querendo, né, conquistar seu espaço, querendo delimitar ali seu território, e ele diz, eu não pedi para nascer. Pediu sim, cara pálida, você pediu. Você fez uma programação lá no plano espiritual, pediu. Foi, inclusive, choramingar no pé de quem vai ser seu pai, de quem vai ser sua mãe, muitas vezes gerações antes, seu avô, sua avó, para vir seu pai, sua mãe, para vir você. Então, para os que dizem isso, eu respondo somente, pediu sim, você pediu, amigo, pediu para nascer. Desabafa às vezes, né? Exatamente. Desabafa e diz o que vem. Aí tem outra pessoa aqui, Marilene. Ó. Por que tem filhos adotados que são ingratos com seus pais adotivos, né? Ok. Isso é uma questão controversa, porque eu conheço filhos adotados que são extremamente amorosos. É porque só dá manchete, só dá notícia, o que é, às vezes, diferente do resto. Então, existem milhares de pais e mães que têm filhos adotados e que o lar é extremamente harmônico e amoroso. Mas um que destoe disso, né, um ponto preto numa parede branca chama logo a atenção. Né? Então, é aquela coisa, às vezes o pessoal fala, que absurdo,
um pai, por que as pessoas fazem certas violências? O pai matou o próprio filho. Imagine nesse momento quantos pais estão dando as vidas pelos seus filhos. E um Sim. pai, e num equívoco, mata aquele filho. Às vezes a gente quer uma resposta para toda uma humanidade. A humanidade é boa, minha gente. A humanidade é boa. O ser humano é bom. Agora, muitas vezes ele tem comportamentos equivocados porque ele é um espírito em aprendizado. Somente isso. Você é perfeito. Ninguém é pato que nasce nadando. Ou seja, todos nós estamos nesse processo. Isso faz parte de cada um. Então, o filho adotado que gera um conflito, ele poderia ser um filho natural gerando um conflito. Existe um conflito entre aqueles espíritos. Aquele pai, aquela mãe, aquele filho, de circunstâncias pretéritas e que está se desenrolando nesse teatro encarnatório até que essa aresta seja definitivamente aparada. Isso é uma realidade. Pois é. E Cíntia Laís, ela fala que os personagens, só muda os personagens, né? É uma verdade, ela traz uma contribuição. Como você já acabou Cíntia Laís é uma amiga querida lá do Centro Espírita, né? Eu atualmente estou de licença, né? Não remunerada, mas eu tenho uma carteira assinada, é uma brincadeira lá com uma das turmas do desenvolvimento mediúnico, da educação mediúnica lá do Centro Harmonia. Eu coordeno uma das turmas e Cíntia foi estagiária nossa lá e atualmente é trabalhadora lá, uma pessoa muito amiga, muito querida. Tem várias outras, assim, outras menções a muito bonito trabalho, todos dando, digamos que felicitações, né? Palavras de incentivo, são várias. E a gente sabe que a família, como diz uma amiga minha, família é família. É onde a gente encontra tudo, né? O apoio e tudo mais. Você pode fazer suas considerações finais. Em seguida, temos os 5 minutinhos, dá tempo para você fazer suas considerações finais e você pode fazer a prece para a gente encerrar. Ok, você quer que eu faça em seguida ou dou uma paradinha? Emenda, já faz a prece e a gente se encerra. Ok. Como considerações finais, meus amigos, minhas amigas, é sempre essa fala, para tudo na vida, nós somos espíritos imortais. Nós não podemos esquecer disso. Nós estamos aqui num processo de burilamento, de aprendizado, de crescimento. Eu até entendo, às vezes se faz essa pergunta em centro espírita, você já se assumiu espírito imortal? Bacana. Muita gente até responde, sim, eu já me enxergo como espírito imortal. Grande coisa. Você já aprendeu a enxergar o outro como espírito imortal? Essa é a dificuldade. Você entender que aquele indivíduo que está no trânsito, e eu sempre falo do trânsito, porque dirigir é o ponto nevrálgico de muita gente, né? Quando você entra no carro e você vira outra pessoa, aquele indivíduo que às vezes vem apressado, ele dá uma fechada, ou que sai costurando todo mundo, e a gente se irrita, estica o carro para ele não passar, ali é um espírito. Nós estamos muitas vezes projetando, porque nós só somos capazes de projetar. Quando você diz, ali um apressadinho, não pode esperar, você está projetando nele o que você também seria capaz de fazer. Você tem que pensar, isso é um exercício que eu tenho feito, poxa, ele deve estar prestando um socorro a alguém. Ligaram para ele agora e o filho tomou uma queda. Ele está levando o remédio para a mãe, ou até deu uma dor de barriga, ele está correndo para casa para chegar no banheiro. Então nós precisamos dar um desconto ao outro, porque o outro é nosso irmão, isso tanto dentro da nossa casa como fora da nossa casa, aquele filho problemático, aquele pai às vezes violento, aquela mãe mandona, aquela mãe que quer tudo certinho no lugar. São espíritos, nós todos somos espíritos num processo de aprendizado. Não podemos esquecer isso. Então, eu gostaria de convidar a todos e agora fechassem seus olhos, elevassem seus pensamentos a esferas mais iluminadas e nesse momento tentassem enxergar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família e sentisse que existem como se fossem laços de luz, laços de energia que nos vincula a todos. E como flores num buquê, esse laço da nossa família
se une ao laço da família que está ali ao lado, da família que está mais adiante, e forma um grande buquê mundial, universal, esse buquê das famílias, essa energia que nos une a todos nós, filhos de Deus, inequivocamente, todos nós com o divino esculpido em nossa essência, porque somos capazes de cuidar, de proteger e principalmente de dar a vida ao nosso semelhante. Amigo e mestre Jesus, companheiros espirituais que sempre acompanham a todos nós, somos muito gratos por essa oportunidade de hoje. Oferecemos a todos uma energia positiva, as vibrações mais elevadas, para que enfrentemos com confiança esse momento tão difícil, mas também ao mesmo tempo tão poderoso, tão capaz de render frutos que a humanidade necessita nesse momento de paz, de tolerância e de evolução. Amigos espirituais, amigo e mestre Jesus, Senhor Deus, razão de todos nós estarmos aqui. Muita gratidão, muita gratidão. Namastê. Que assim seja, meu amigo. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrar agora, mas antes disso eu gostaria de fazer um convite para todos, que na próxima segunda-feira teremos outra palestra. Naquele momento estaremos com Geisa Josué. Estará conosco para falar da lei divina ou natural. Já estamos no mês de junho, hein? Já estamos encerrando agora maio, entrando no mês de junho. Meu caro Carlos, queremos, em nome da Casa da Fraternidade, lhe agradecer pelo belo trabalho que você trouxe. E certamente você vai com o seu nome já para as próximas. E em breve você estará conosco aqui mais uma vez. Certamente. E agradecer a todos que ficaram conosco até o final, ficaram online. E esperar que na segunda-feira estejamos todos de novo aqui ao vivo. Em nome de Deus. Encerramos então a nossa tarefa de hoje à tarde com votos de paz para todas as consciências. Muito obrigado. Vamos encerrar então.